Muita paz para todos. É com grande satisfação que aqui estamos mais uma vez atendendo o amável convite do GPEC para tratar de um tema tão importante e tão significativo quanto a bênção da gratidão. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento em oração, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe nessa tarde e nós possamos ser todos inspirados, tanto eu que estou expondo, como todos os nossos irmãos que estejam sintonizados, mesmo aqueles que estão nesse momento ao vivo, na programação do GPEC, bem como todos aqueles que eventualmente venham depois a assistir em outro momento, mas a bênção continua, a bênção da gratidão, a bênção do amor divino, a bênção da sintonia com o bem, com a misericórdia, com o estuário de amor e paz que o nosso Pai Celestial dispensa a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como nós estávamos dizendo, a bênção da gratidão é um tema muito importante, muito rico, que nos é oferecido através dessa obra, Psicologia da Gratidão, que nos foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, da autoria da sua mentora espiritual, a veneranda Joana de Ângeles, em que ela nos oferece, dentro da sua famosa série psicológica de uma vital importância, né? Em outras oportunidades já tive para dizer que essa série eu reputo assim como uma opinião pessoal minha, posso estar errado, é opinião pessoal minha, eu reputo como uma série extremamente importante. Eu cito assim, ó, tem a série que Chico Xavier nos ofereceu, não é? Uma complementação dos ensinamentos da terceira revelação, né, do Espiritismo, que continua em ação. Então, complementando as obras de Allan Kardec, veio Chico Xavier, com uma série de André Luiz, Emmanuel e tantas outras. E a contribuição de Divaldo Franco também é inegável, muito importante, e em especial a contribuição da veneranda Joana de Ângeles através dessa série psicológica. Vale a pena que cada um de nós possa ter um tempinho para entrar, se associar na Mansão do Caminho, e através do Espiritismo Play, ter toda essa série, pegar calmamente desde o primeiro vídeo e ir seguindo pela ordem direitinho, com calma, para que nós possamos nos enriquecer dos conceitos maravilhosos da moderna psicologia associada ao Espiritismo, aonde vem colocar uma luz em cima principalmente da psicologia junguiana. E isso é muito importante, tem tudo a ver com o tema que nós iremos tratar. Então vamos então ao tema. Muita paz e muita iluminação a todos, para que todos possamos sair esclarecidos nessa oportunidade. As pessoas hoje em dia falam muito de gratidão. Gratidão, não dizem mais muito obrigado, dizem gratidão. O que é uma palavra mais moderna, até mais bonita, mais agradável, mas é bom que se entenda o significado. Muito obrigado, que vem assim, como se fosse um favor que eu me sinto obrigado a retribuir aquele favor, embora não, né, a gente sabe que não é obrigado, mas estou devendo essa, né? Enquanto que gratidão não se refere a esse tipo de coisa, não é uma coisa pessoal. Gratidão é um estado de espírito, ou seja, é um sentimento que se desenvolve dentro de nós como qualquer sentimento.
E quem se sente grato a tudo, e especificamente se sente grato a Deus. Se sente integrado na criação de Deus, na natureza, e sintonizando com Deus. Ou seja, é um sentimento mais elevado, como nós veremos. E para introduzir esse tema, eu escolhi uma passagem muito bonita do Evangelho, pelo menos eu acho, muito bonita do Evangelho, que é aquela passagem aí, como tem aqui na apresentação, na tela, né, está aí a mulher que lava os pés de Jesus no banquete. Então conta o Evangelho, e eu vou pedir licença a vocês para ler conforme está lá no Evangelho, porque é mais bonito do que minhas palavras, né? O Evangelho tem uma linguagem tão bonita, e essa tradução que eu peguei, eu tenho Haroldo, mas eu preferi Pastorino. Pastorino, ele traduz muito bem. Pastorino, ele não tem muito compromisso, ele vai lá e traduz firme mesmo, como está no grego. Ele não, e explica, né? Ele explica porque está traduzindo daquele jeito. Então ele disse assim, em Lucas capítulo 7, versículos que vão de 36 a 50. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele, e entrando na casa do fariseu, Jesus reclinou-se à mesa. Vou fazer um comentáriozinho aqui. Reclinou à mesa, que naquele tempo, nos lugares finos, e esse fariseu devia ser um homem rico, tinha uma mesa em forma de U, como se fosse um U. E o dono da casa ficava na ponta do U, então ficava o pessoal do lado direito e do lado esquerdo do dono da casa. E todos buscavam os primeiros lugares, é até uma honra, estou à direita, estou à esquerda, no primeiro lugar, no segundo lugar e tal. Conforme a gente vê até em outras passagens do Evangelho. E as pessoas então não ficavam sentadas na cadeira como a gente faz hoje em dia, não. Era num divã, ficava reclinado no divã, quase que deitado. Encostava assim, se apoiava no braço esquerdo, num dos braços, e com o outro pegava a comida. E os pés ficavam voltados para trás. Então, vamos continuar então com o Evangelho aqui, com a passagem do Evangelho. A partir agora do parágrafo 37. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se-lhe aos pés por trás, a chorar, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com perfume. É uma cena bonita, né? Uma coisa assim emocionante, né? Muito linda essa passagem do Evangelho. Ao ver isso, o fariseu que o convidara pensou consigo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é e de que classe é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe, disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-te. Ele disse: fala, mestre. Certo agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Quero chamar a atenção de perdoou. Ele usou o verbo, a pastorina chama a atenção, o verbo acarizator, que quer dizer exatamente perdoar. Prosseguindo então, no 43, respondeu Simão: supondo que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E virando-se para a mulher, conforme está aí ali na gravura, disse a Simão:
Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela os regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, beijo, né? Era costume receber, dar um beijo na pessoa que chegava. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas ela com perfume ungiu meus pés, disse Jesus. Por isso te digo, foram resgatados. E ele bota o verbo em grego, quer dizer, afiontaia, diferente do outro verbo. Seus muitos pecados, foram resgatados seus muitos pecados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco resgata, pouco ama. E disse a mulher, foram resgatados teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmo, quem é esse que até resgata pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Muitas passagens eles dizem assim, que o perdão de Jesus é que salvou a mulher. Não tem nada a ver, gente. Não é isso que está escrito lá, não. Até porque isso é uma arbitrariedade, isso não tem sentido. Na verdade, a mulher, ao saber que Jesus estava na casa de Simão, para lá se dirigiu, já se dirigiu toda preparada, levou alabastro com perfume, foi para lá com todo o seu amor, com toda a sua emoção, e ela explodiu, né? Eu até fiz aqui, tem uns comentários de Pastorino que eu achei interessantes, e eu trouxe aqui como ele diz assim, ele diz, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, né? Então espontaneamente ela foi para lá, né? Então o primeiro passo, ela sabia da grandeza de Jesus, sabia do que significava o Cristo. Trouxe um vaso de alabastro com perfume, ou seja, o coração repleto de amor. Esse é o significado coração repleto de amor. Lança-se aos pés de Jesus, humildemente, ou seja, uma atitude de humildade, né, reconhecendo sua pequenez, reconhecendo a grandeza do Cristo. A elevação, vamos dizer assim, grandeza, a sua elevação espiritual, o nível. Beija os pés de Jesus, chorando e enxuga com seus cabelos. Uma explosão emocional de profundo amor. Derrama o perfume aos pés de Jesus, num gesto de gratidão e fé. Então é uma coisa muito interessante, muito significativa, e que nós não podemos simplesmente passar batido, né? A gente tem que entender o significado disso. Então, essa mulher era pura emoção, mas era um tipo de emoção, uma emoção purificada, né? Emoção pura, emoção resultado de um sentimento de gratidão e amor. Então vamos dar uma analisadinha sobre essa coisa das emoções, né? As emoções é interessante a gente pensar um pouquinho sobre elas. O que é emoção? Se for no dicionário diz assim, que emoção ela é uma agitação ou perturbação da mente que tem origem nos sentidos ou na psique. Inicialmente é mecanismo de defesa. Ou seja, inicialmente a emoção surgiu. E a gente estuda a parte psicológica, diz isso. Eu digo isso porque eu não entendo muito bem disso não, que eu sou engenheiro, né? Mas a gente ouviu lá a série psicológica de Joana, a gente lê, a gente vê os comentários dos psicólogos, esses sim têm conhecimento, e eles ensinam. A emoção ela é um mecanismo de defesa. A emoção é assim, se você não tivesse a emoção, ia ser difícil para se livrar dos perigos, porque quando surge um perigo em sua frente, digamos que você vai andando num lugar deserto, qualquer um de nós, num lugar deserto, e aparece
digamos, um animal feroz, ou um assaltante, alguma coisa assim, a gente toma porque é tomado por uma emoção de medo, de surpresa, ou qualquer outra cor que ela tenha, qualidade que ela tenha. E, digamos, de medo. Aí a pessoa tem três alternativas. O nosso corpo se prepara ou para fugir, ou para enfrentar, se a gente se julgar capaz, ou para se fingir de morto, ficar paralisado. Então, isso nos ajuda a sobreviver. E é um mecanismo evolutivo, ou seja, a emoção é uma coisa do corpo, porque ela é da mente, a gente sente no corpo, mas a gente interpreta na psique, né? Então, são resultado físico do que nos afeta em forma de sensações, numa vasta gama de intensidade, gerando ideias, condutas, ações e reações. Quando burilados, equilibrados e bem conduzidos, transformam-se em sentimentos elevados, sublimados, tornando-se aí sim virtudes. Ou seja, as emoções são a matéria, nós veremos mais adiante, as emoções são a matéria-prima dos sentimentos. Uma das matérias-primas dos sentimentos são as emoções. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, na parte referente aos comentários dos Espíritos, temos a lei de amor pelo Espírito Lázaro, em que ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então nós vemos, olha só, os sentimentos, eles se baseiam nos instintos também e nas emoções. Vamos registrar isso aí, ó. Tem dois ingredientes aí que, digamos, são matéria-prima, que vai carrear nas emoções. Em sua origem, o homem só tem sentimentos, prossegue Lázaro. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nós estamos falando, Lázaro se refere, ao ser humano, ou seja, ao espírito propriamente dito, porque nós sabemos, né, que nós começamos lá no mineral. Nosso princípio espiritual veio evoluindo desde aí até chegar na capacidade de manter o pensamento contínuo. E daí começa a desenvolver a inteligência, a iniciar a capacidade de raciocinar e desenvolver a razão. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, nós começamos a analisar as emoções, a analisar as nossas ações instintivas e aprender a lidar com isso. E aí nós vamos desenvolvendo. Portanto, os instintos é o início de tudo. No princípio só temos instintos. Porque o instinto é os Espíritos definem isso bem no Livro dos Espíritos, na pergunta 73. Quando os Espíritos respondem à pergunta de Allan Kardec, ele diz assim: o instinto depende da inteligência? E eles respondem: precisamente não. É uma espécie de inteligência, uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm suas necessidades. Ou seja, a gente não precisa ficar pensando para respirar, a gente respira instintivamente. Não é isso? Instintivamente. Por exemplo, se a gente for comer uma acarajé, nosso corpo se prepara para fazer a digestão do acarajé, sabia? Porque ele já fez isso várias vezes, aprendeu, está tudo gravado lá. É o primeiro andar que diz André Luiz, né, no livro No Mundo Maior, onde tem os 3 andares da nossa mente. Então, prosseguindo, Lázaro ainda diz mais, ele diz assim: os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos.
trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então os seres que ainda ficam, eu sou assim mesmo, eu faço o que me dá na telha, o que me dá vontade, não pondera e age quase como um animal, né? Estão escravizados nos instintos. Agora, o só tem sensações, que ele fala mais adiantado, ele só tem, mais adiantado e corrompido, né? Ele só tem sensações. Ele não quer dizer com isso que a pessoa só tem sensações. Não, a pessoa tem inteligência. Qualquer ser, por mais rudimentar, ele tem um pouquinho de inteligência. Ele está desenvolvendo tudo isso ainda, ele tem emoções. Mas ele só quer, nesse nicho assim, ele só quer o quê? Ele tem as sensações, por exemplo, ele come, se sente saciado, ele diz, puxa, comer é bom, ele pensa lá, né? Aí ele quer comer mais, né? Quer comer até não aguenta mais, como a gente vê no livro O Banquete de Platão, em que Sócrates, ele critica isso, né? Que as pessoas têm que... Ele prega já naquele tempo, né? Bem antes, 500 anos, 300 anos antes de Cristo, ele diz assim, olha, você tem que comer até atender sua necessidade. Nós sabemos disso, se comer demais, a gente vai ter uma indigestão, não é isso? Mas você vê que até os dias de hoje tem gente que não consegue resistir, come além da conta, né? Devido a uma série de outros fatores que nós até podemos falar um pouco, se for o caso, aí, conforme desenrolar da nossa exposição. Então, no início é a sensação, uma sensação de comer, de segurança, aí trata de garantir tudo. Se garante que vai desfrutar sempre daquelas boas emoções, né? As sensações que geram aquelas emoções. E aí não pensa em mais nada, não pensa nas consequências, não pensa nos outros. Então se desenvolve o quê? Desenvolve o egoísmo. Ele desenvolve a esperteza, a capacidade de tirar proveito, né? Tipo aquele negócio da lei do gesto, gosta de tirar vantagem em tudo, quer sempre ser o primeiro. Isso aí é do processo do egoísmo que vem desses primórdios, né? Agora, já o sentimento, mais adiantado e depurado, a Lázaro diz, né? Tem o sentimento, né? O sentimento já é uma coisa mais bem elaborada. E ele diz assim, ó, Lázaro falando, diz assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, quer dizer, o ápice dos sentimentos é o amor. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, à medida que nós evoluímos, vamos desenvolvendo, vamos progredindo, a gente vai desenvolvendo os sentimentos e nos tornando mais aprimorados, certo? Mais aprimorados. Aí ele prossegue, ó. O sentimento é uma função da psique. Aí já não é mais Lázaro. Recorremos agora à definição de Jung, que nós encontramos na obra de Joana de Ângeles, em que Jung diz assim, que o sentimento é uma função da psique, assim como o pensamento é a intuição. Ou seja, ele diz assim, o sentimento, o pensamento e a intuição são funções psíquicas, não são do corpo. É por isso que o espírito desencarna, perde o corpo, certo? Noutra encarnação ainda tem os sentimentos, as pessoas que amam, nossos entes queridos, os espíritos superiores, aqueles ligados aos espíritos familiares. Por quê? Porque o amor atravessa as encarnações. O amor é uma coisa que fica no espírito, não é do corpo. Apesar do que Freud estava errado, não é do corpo, ele pensou mal, ele devia ter ouvido mais de Jung.
Então, são as vivências do que é percebido pela emoção de forma consciente. Olha aí, os sentimentos são a vivência do que é percebido pela emoção de forma consciente. Enquanto a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, as emoções é que produzem os sentimentos. Ou seja, a emoção é um efeito espontâneo do organismo. Mas as emoções produzem os sentimentos. Como é que isso acontece? É mágica? Como é que é isso? Não, gente, tem uma lógica, olha só. Eu vou falar aqui para vocês com a lógica minha. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro eu gosto de lógica. Olha só, pensa aí. Você sente uma sensação. Eu falei aqui do banquete de Sócrates, né? Aquele até tema do banquete de Sócrates é assim. Você sente um bem-estar ao comer, a desfrutar o sabor de uma comida que já tem essa característica daquele sabor lhe influenciar positivamente, seja, lhe incentivar a se alimentar bem para poder suprir sua necessidade e manter a sobrevivência física e, consequentemente, a continuidade da espécie, certo? E você estando bem alimentado, você torna-se mais forte, mais resistente, resiste mais às agressões do meio ambiente, dos predadores. Isso é uma coisa instintiva. Agora, você sente aquele bem-estar, aquela emoção. Agora, você querer ficar dentro, quando você diz assim, agora é só sensações, é quando você quer continuar uma coisa sem pensar nas consequências. É como, por exemplo, você tomar uma taça de vinho. Você pode tomar uma taça de vinho, é saboroso, uma tacinha de vinho. Mas se você querer tomar uma garrafa de vinho, eu mesmo não aguento nem 2 taças. Já, acho que se eu tomar 2 taças é meu limite. Se eu tomar 2 taças, assim, fim de ano, às vezes, tomo uma taça, alguém insiste em eu tomar uma segunda, eu já não quero, porque a segunda taça para mim já é perigoso. Porque não aguenta mais, não tem condições. Então, já pondera, né? Uma pessoa ponderada, chega numa festa em algum lugar que ele estiver, por exemplo, bebendo ou comendo, ele vai fazer isso com moderação. Por quê? Porque ele pensa, ele controla a emoção, ele administra essa coisa, não se deixa levar de qualquer jeito pela vontade, né? Ou seja, não come pelos olhos, como se diz, né? Tem gente que quer comer porque está vendo, não aguenta. Né? Chega numa churrascaria, passa mal de tanto comer. E não tem aquele critério, aquele controle de dizer assim, não, eu comi, eu já estou satisfeito, não vou comer mais. Eu não vou comer só porque a comida é boa, eu comi para me satisfazer a minha necessidade. Então é o que eu digo, isso é a administração das emoções através da inteligência, trabalhando em cima de um instinto que foi de onde saiu tudo. Olha só, instinto, emoção, instinto, sensação, emoção, sentimento. Qual é o sentimento? É quando você aprende a ponderar, você vai organizando tudo isso, todos esses insights dentro de você e vai construindo, observando a causa e o efeito, observando, analisando a qualificação disso, e com isso você vai, aos poucos, né, o ser humano vai desenvolvendo. Por exemplo, sabe que uma paixão é uma paixão, mas o amor é uma coisa mais duradoura e mais efetiva. E aí ele aprende a qualificar, e aí vai desenvolvendo e cultivando aquilo que é bom. Né? E aí vai aprendendo a gostar do que é bom. E isso é todo um processo que vai desaguar nos sentimentos. Então as sensações as emoções produzem sentimentos. Então a gratidão é um sentimento. É um sentimento
é um ato de amor. Por isso que eu fiz a referência em relação à mulher, porque aquela mulher, ela chegou ali já repleta de sentimentos. Ela representa, segundo Pastorino, ela representa a emoção. Mas a emoção qualificada. A emoção que já está purificada, já foi aparada suas arestas. Ela já suplantou as vicissitudes da vida, já aprendeu, conforme nós veremos aqui mais adiante, e isso fez com que ela pudesse já ter uma qualidade maior no que ela sente, já poder enxergar, reconhecer a presença do Cristo. Enquanto que o fariseu representa o intelecto. O intelecto é frio, o intelecto fica olhando, olha, será que esse homem é profeta mesmo? Ele não olhou que essa mulher é uma... Ele fica julgando, fica medindo, fica, olha, será que é, será que não é? Aí procura ver sempre o lado dele, né? Diz assim, olha, não sei não. Esse Jesus aí, ele chamou, olha só, ele chamou Jesus para jantar porque queria conhecer melhor. É isso que a inteligência faz, rapaz, não, o Cristo deve ser bom. Aí, vamos jantar, vamos conhecer melhor. E aí ele fica na frieza, não dá água para lavar os pés, não joga óleo, não oferece o óleo para derramar sobre a pessoa, né? Não perfuma a pessoa, fica naquela frieza. Enquanto que a emoção qualificada, que é o que representa a mulher, ela chega transbordando de amor, de gratidão, de fé, de tudo de bom. Essa é a diferença. É isso que a gratidão nos leva. A emoção qualificada, sentimento qualificado, que vai se qualificando cada vez mais. Então é fazer aos outros o que gostaria que ele fosse feito. A primeira coisa que Jesus ensinou é que faça aos outros o que gostaria que ele fosse feito. Francisco de Assis, com sua simplicidade e generosidade, foi extremamente grato à vida e à natureza que ele fazia. Ele cantava Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Natureza. Ele era um cantor, era um poeta, né? Reconhecendo Deus em toda parte. Então a vida dele era de gratidão. Ele agradecia por tudo, mesmo passava fome, passava o dia inteiro de fome e agradecia por essa oportunidade, né? Então se a gente analisar, por exemplo, os espíritos nobres, dá para observar quando a gente conversa com algum mentor, com algum espírito superior, espírito mais elevado, que eles fazem o bem em gratidão a Deus. Ele diz assim, olha, que ele sente amor por nós, compaixão, misericórdia. Sabe como ele? E por que ele sente isso? Porque isso já faz parte da natureza deles. Quem atinge esse patamar de amor, ele não pode ficar parado, ele tem que fazer o bem. Aí os espíritos dizem, olha, para a gente, eu me lembro, um mentor que acompanhava um médium nosso, que desencarnou recentemente, ele desencarnou em janeiro, ele dizia assim, olha, a gente atende os que estão desencarnando, não queremos saber se é de Covid, se não é de Covid, de onde for. Para mim é com alguém desencarnando que está precisando de ajuda, e eu não me importo muito com isso, de que forma é, nem por que é. Então a gratidão é esse estado de espírito, é essa conexão, esse pertencimento à obra divina, sabe? É um estado de graça. É isso, o nome está dizendo, estado de graça. Além de bem-estar que produz, faz com que o indivíduo... Estou aqui controlando o tempo, viu, gente? Faz com que o indivíduo... Está certinho. Faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com um sentimento de amor. E não só o próximo, como a natureza. E ama também a natureza, ama tudo. Não quer destruir nada, não quer fazer mal a nada nem a ninguém. Então a doutrina espírita está totalmente inserida nisso, quando o lema dela é fora da caridade, não há salvação. 17 capítulos Allan Kardec fez só sobre a caridade. Escolheu
as passagens do Evangelho mais significativas, mais nessa vertente, Allan Kardec. Quer dizer, com a inspiração dos bons espíritos, né? O Espírito Verdade, e todos os espíritos bons que estavam assessorando Allan Kardec. Jesus pronunciou a palavra amor, e o Espiritismo destacou a reencarnação. Com a reencarnação, o Espiritismo demonstra que esse desenvolvimento de toda essa evolução, de todo esse sentimento da gratidão, não é da noite para o dia. Ninguém vai parecer, porque eu estou fazendo aqui essa palestra sobre gratidão, agora Rômulo é isso, é aquilo, não é nada. Eu estou falando intelectualmente, gente. Eu tenho que sentir isso dentro de cada fibra da minha alma. Eu não sinto não, hein, gente. Eu ainda sou muito atrasado, como todos nós somos. Então, servir e amar, fundamentalmente, são fundamentos libertadores do ser humano. Servir e amar é amar e servir. A caridade, fora da caridade, não, a salvação, conforme Allan Kardec nos asseverou. Então, para que a gente desenvolva a gratidão dentro de nós temos que ter, primeiro, o consentimento da razão, ou seja, nós precisamos entender o significado. E é isso que eu estou tentando ajudar a mim e a vocês aqui nesse momento, aqui através dessa exposição, desse estudozinho que a gente buscou fazer. Então, é entender o processo evolutivo baseado na vivência e no aprendizado. Entender a lei de causa e de efeito. Saber que funciona assim. Por que funciona assim? Por que é que eu vou buscar esse Rômulo é chato? Toda vez ele vai lá buscar emoção, instinto, né? E volta lá para as cavernas. Mas, gente, a gente tem que entender como é que é o processo. Como é que se formam as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? As nossas sensações, como é que se desenvolve a nossa psique. Embora eu seja engenheiro, mas eu sempre gosto dessa parte aí, porque é essencial em nossa vida. Eu acho que o pessoal do lado de lá também devia aprender um pouco de matemática e física. É bom também, para entender como funcionam as coisas. Todo mundo tem que aprender tudo. Cada um fica na sua, onde é especialista, né? Então tem que ter o consentimento da razão, que é entender como funciona, qual o processo, qual o mecanismo, né? E tem que ter o consentimento do coração, que é o quê? A gente, uma vez compreendeu com a razão, a gente aceitar com o coração. Aceitar as situações, aceitar as coisas da lei de causa e de efeito. Quando uma coisa ruim acontece com a gente, algo não dá certo, não adianta ficar procurando culpado, botando a culpa nos outros, né? É uma coisa incrível. Eu digo isso aos espíritos, muitas vezes quando estou conversando com eles, no tempo que a gente fazia isso, né? Já está ficando bem para trás, tem quase 2 anos. Em que, caminhando para 2 anos já, que a gente dizia assim, eu dizia assim, olha, não adianta você ficar querendo botar defeito em A, em B, em C, no vizinho, nos seus parentes, em Deus, né? Bota a culpa em Deus, bota a culpa no diabo, seja lá o que for, e nunca reconhece que você também pode estar errado, aí está aqui para se consertar justamente a situação. Aconteceu uma coisa ruim, vamos procurar entender o que foi que aconteceu, por que aconteceu, analisar com a razão e procurar consertar para não acontecer de novo. É assim que acontece, assim que eu fui educado nisso aí, ó, tá vendo? Engenharia, quer dizer, administração de coisas de engenharia. Quando acontece um acidente, eu trabalhei na refinaria durante algum tempo, quando acontece um acidente, ou na plataforma também a mesma coisa, a gente procura primeiro entender o que aconteceu, quais foram os fatos realmente que aconteceram. Organiza essas informações, tenta entender, tenta identificar as causas, não para procurar culpados, e sim para procurar onde houve falha. Se a falha foi em alguma pessoa, a gente procura o quê? Reeducar essa pessoa, que ela vai se requalificar para que isso não volte a acontecer. Se a falha foi em algum equipamento, nós vamos o quê? Consertar ou substituir o equipamento para que aquilo não volte a acontecer. E aí a gente volta a
consolidar o processo. Se o erro está no processo, vamos consertar o processo. O processo está errado, por isso que deu um acidente. O processo está errado e não está obtendo resultado. Vamos requalificar, fazer uma reengenharia dessa coisa para funcionar corretamente. E aí a gente, aceitando as situações adversas, enxergando como uma oportunidade de aprendizado, a gente vai evoluindo, não é isso? Não adianta ficar, aconteceu um acidente, aí assim, foi o culpado. Tinha uma certa vez que aconteceu um caso com um amigo meu, eu gostava muito dele, viajei com ele para os Estados Unidos 2 vezes. E ele já desencarnou. E ele tinha esse negócio, ele procurava logo um culpado. E ele era um especialista muito bom. Então aconteceu um acidente lá na parte eletrônica da plataforma e ele, quando ia para a borda, o pessoal ficava tentando impedir que ele fosse, porque sabia que ele tinha essa tendência de querer buscar um culpado. Ou, sabe, já ele não investigava a coisa certinho, com isenção. Ele era meio mais assim como a CPI, aí fica logo procurando um culpado e vai naquela linha, nem raciocínio, não pode, a gente tem que ter isenção, tem que ter dignidade, né? Nós não somos políticos, somos técnicos. Então a gente tem que analisar, tem que ter essa isenção dentro de nós. E isso é consentimento da razão, consentimento do coração. E aí a gente, uma vez, olha, a lei de Deus são boas, né? Deus faz tudo direitinho. Então vamos aceitar o sentimento do coração. Quando estaremos preparados para sentir gratidão? Quando perdoamos os outros e a nós mesmos humildemente, olhamos para trás, reconhecendo tudo que nos aconteceu, aceitando as coisas boas com o resultado dos nossos esforços. Quando estaremos preparados para sentir gratidão? Quando aceitamos as ocorrências ruins como necessárias ao nosso amadurecimento, na nossa caminhada para nos tornarmos melhores do que somos. Então nós temos que ter a compreensão do coração de reconhecer nossa pequenez e nossa imperfeição. Quando aceitamos do profundo da nossa alma nossas fragilidades e assumimos que estaremos prontos para sentir gratidão, que é o sentimento de quem aceita. A gente tem que aceitar, olha, realmente estou errado, vamos consertar, vamos melhorar. Pedir desculpas, desculpa gente, eu estava muito errado, desculpa fulano, eu te tratei mal, eu não fui correto. Ter honestidade, né? E humildade. Então, perdoar a si mesmo e aos outros não é fácil. Existe ter escolhido romper com orgulho, com autoestima, com autossuficiência, com a ideia de que somos os donos do nosso destino, somos os melhores e os melhorzinhos. E não é, a coisa não é bem assim. E quando compreendemos que somos autores das causas do que nos acontece, e aceitamos isso de coração, é ser grato. Você está integrado com as leis de Deus, né? Então, quando percebemos que somos resultado do que fomos e outros e nessa existência, não mais olharemos com rancor, ressentimento para muitas coisas que vivemos ao longo da vida. Remorso, raiva, inveja, ressentimento, medo, são evidências de que ainda não somos gratos. Então, se nossas escolhas forem boas ou ruins, o resultado delas é apenas e tão somente responsabilidade nossa. Mas se preferimos escolher culpados, isso significa que não as aceitamos. Acontece quando apontamos o dedo aos outros, geralmente pessoas que amamos e nos amaram, é bloquear o sentimento de gratidão. Então nós temos que ter a responsabilidade, a aceitação, a humildade, não é isso? E com isso nós vamos nos descobrindo, vamos aprendendo, analisando, fazendo essa análise toda, cada caso, a gente vai descobrindo com nossas falhas, nossos defeitos, nossas arestas, que é para a gente ir se consertando. Nós estamos aqui para isso mesmo nessa encarnação. É para ir melhorando, né? Sendo assim, vamos buscar alcançar a graça de nos sentirmos realmente gratos, não como uma simples emoção passageira, mas sobretudo como um duradouro e crescente sentimento de fé. Muita paz a todos e que Jesus nos ilumine e nós possamos compreender, meditar sobre o significado deste sentimento maravilhoso que é a gratidão.